Olá, meus girassóis, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari, sou crocheteira e faço parte do time de artesãos da Fisher. E hoje eu tô aqui no canal com mais um tutorial incrível para vocês. E nós vamos crochetar juntas essa mini bag para você carregar o seu celular, cartão, um batonzinho. Uma mini bag super fácil, rapidinha e muito estilosa para você fazer, usar e vender também no seu ateliê. Que eu espero que essa seja mais uma peça de muito sucesso aí para vocês. Para essa bolsa, nós vamos utilizar o fio de malha extra premium de 25 milímetros da Fisher Fios. Ele tem um rendimento de 140 metros no rolo. Ó, a composição dele é aqui, ó, 94% poliéster e 6% elastano, é porque a minha etiquetinha tá aqui na frente. Eu utilizei aqui a cor Future Dusk da Fisher, tá? A recomendação de agulha é de 5,5 a 8 milímetros. Nós vamos utilizar uma agulha de 5 milímetros para o nosso ponto ficar bem fechadinho. Se você já tem um ponto mais apertado, pode utilizar uma agulha de 6 milímetros, que fica legal também. Ó, deixa eu mostrar aqui a composição: 94% poliéster e 6% elastano. Essa composição do fio de malha da Fisher, misturado com a qualidade da matéria-prima que eles trabalham para produzir a malha, garante que a nossa peça não vai dar bolinha, não vai desbotar. Claro, se você seguir todas as recomendações, né? Não vai deixar a peça lá, lavar a peça e deixar secando no sol e deixar a peça pegando sol, porque o sol faz com que a peça desbote, tá? Então, qualquer coisa que você tiver, qualquer tecido que você tiver que pega muito sol, é tendência que esse tecido desbote. Então, se você seguir todas as recomendações aqui, a sua bolsa não vai desbotar, tá? A gente tem essa qualidade no fio da Fisher que garante essa cor, tá? Então, eu tenho bolsas aqui de muitos anos atrás que eu fiz com fios da Fisher e tem ainda a cor intacta, tem a mesma cor do fio desde quando eu comprei, porque é peça de muita qualidade. Além disso, nós vamos utilizar os metais lá da SMS Metais. Eu vou deixar para vocês aqui no cantinho aparecendo a referência dos metais para vocês procurarem no site. Ou vocês podem ir lá no meu Instagram, @soularicristina, que eu vou deixar um destaque lá, SMS mais Lari, com o link direto desses materiais para vocês. Então, nós vamos utilizar aqui um fecho, desse fecho de clique, ó, que você aperta aqui, né? E ele fecha. Duas argolas e 1 metro de corrente, você vai precisar para poder fazer a sua bolsa. E esses são os materiais necessários. É uma bolsa bem econômica e bem rapidinha. Olha só, esse aqui é o que sobrou do meu fio, do meu rolo, tá? Que eu fiz. Dá pra fazer metade de uma outra peça dessa ou uma outra peça de tamanho menor. Então, vamos lá começar a nossa aula. Espero muito que vocês gostem desse tutorial. Antes disso, já se inscreve no canal da Fisher e ativa o sininho de notificações. Toda semana tem tutorial novo aqui pra vocês, então fica de olho aqui nesse canal que tá repleto de artesãs maravilhosas com tutoriais incríveis pra vocês, tá bom? Então, pega aí seu material e vamos lá começar o nosso trabalho. Vamos começar a nossa peça, então? Vamos precisar primeiro de duas partes, como essa daqui, para ser o corpo da bolsa, tá? Parte da frente e parte de trás. Depois, nós vamos fazer a aba e a lateral. Então, todas essas partes vamos trabalhar no mesmo ponto, que é esse ponto alongado. Aqui, para essa base, então, parte da frente e parte de trás, vamos iniciar com 10 correntinhas. Então, gira o fio aqui no seu dedo, faz um ezinho. Passa a agulha no meio desse ezinho, depois essa parte aqui pro cantinho. Passa a agulha aqui no meio do ezinho. Laça o fio que tá vindo do rolo, então, você vai laçar de baixo pra cima, ó. Passa por baixo, prende aqui em cima e puxa o fiozinho aqui pra poder fechar a correntinha. Então, essa primeira laçadinha aqui, ó, vai ficar parecendo um nozinho, é a primeira correntinha. Laça mais uma vez, de baixo pra cima e fecha a alcinha aqui para formar a correntinha. Vamos repetir até termos um total de 10 correntinhas.
Feitas aqui as 10 correntinhas, nós vamos virar e trabalhar aqui na parte de trás dessas correntinhas, tá? Então, nessas alcinhas aqui de trás. Você vai passar a sua agulha embaixo dessa alcinha, busca o fio que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente. Ajusta a altura, laça mais uma vez o fio que tá vindo do rolo e fecha essas duas alcinhas. Aqui você formou o ponto baixo. Então, mais uma vez. Passa aqui embaixo dessa alcinha de trás da correntinha, busca o fio, traz ele de volta por baixo da correntinha, ajusta a altura aqui das duas alcinhas para que a agulha fique reta e as duas alcinhas aqui fiquem na mesma altura. Laça mais uma vez o fio que tá vindo do rolo e passa por dentro dessas duas alcinhas, fechando as duas, tá vendo? Aqui você tem o seu ponto baixo. Vamos voltar fazendo 9 pontos baixos aqui. Lembrando que para essa peça, independente do tamanho que você quer fazer, você vai precisar sempre de uma quantidade par de correntinhas e uma quantidade ímpar de pontos baixos aqui, para a contagem dos pontos na hora de fazer o ponto alongado ficar sempre certinho. Então, se você quer fazer ela maior aqui na largura, é só fazer mais correntinhas, sempre fazendo uma quantidade par. Depois você volta trabalhando os pontos baixos. E como a gente pula sempre a última correntinha, quando você voltar, vai ter uma quantidade ímpar de pontos baixos. Então, aqui vamos fazer os 9 pontos baixos até chegar lá no último pontinho, sempre repetindo o mesmo movimento. Chegando aqui, ó, naquele primeiro nozinho, a gente puxar aqui, ó, ele fecha como um nó mesmo. Você vai passar a sua agulha nessa alcinha aqui, ó. Prende nessa alcinha, laça aqui, fecha o ponto baixo. Terminou aqui a primeira carreira de pontos baixos. Faz uma correntinha, vira a sua peça. Então, aqui, ó, ela vem aqui pra cima e vira assim. Dessa forma, o seu fio já fica ali na parte de trás. Agora, nós vamos começar a trabalhar os pontos alongados. Então, vai ser sempre mesclando um ponto baixo alongado, cobrindo o ponto da carreira anterior, e um ponto baixo normal. Aqui você vai passar a sua agulha nessa mesma alcinha que você acabou de fazer o último ponto baixo, ali da carreira anterior. Então, você desce com a sua agulha aqui embaixo, ó. Passa, sai bem no pezinho do último ponto baixo, tá vendo? Laça o fio que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente, ajusta, ó. Ajusta a altura, laça e fecha o ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto, faz um ponto baixo. Ó, aqui onde você fez o ponto baixo normal, você vai pular essa alcinha aqui de baixo e vem na próxima. Então, sempre faz um ponto baixo normal e um ponto alongado. Aí, se você fizer o ponto alongado logo aqui em seguida, vai ficar um aumento. E não, aqui é um ponto para cada ponto de base. A gente tem que terminar essa carreira com 9 pontos aqui. Então, aqui eu trabalhei ponto baixo normal, aqui eu trabalho ponto alongado. Passo a minha agulha, ó, saio aqui atrás bem embaixo do ponto e vou fazer um ponto baixo alongado, passando em cima desse ponto da carreira anterior. Fecha o ponto, tá vendo? Ele tem o mesmo desenho do ponto baixo, um Vzinho, só porque o ponto baixo normal fica menor, esse ponto ele fica alongado, ele fica maior. Próximo, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto alongado. No próximo, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto alongado. Um ponto baixo normal. Finaliza a carreira com um ponto baixo alongado. Sempre vai finalizar a carreira. Ó, esse último aqui, ele vai dar a impressão que ele fica meio soltinho, mas é assim mesmo, tá?
Sempre que começar a carreira com um ponto alongado, vai finalizar a carreira com um ponto alongado. Faz uma correntinha, vira a sua peça. Na próxima carreira, nós vamos intercalar. Então, vamos inverter. Aonde tem ponto alongado, vamos fazer um ponto baixo normal. E aonde tem um ponto baixo normal, vamos fazer um ponto alongado. Então, você sempre começa uma com ponto alongado e na próxima começa com ponto baixo normal. Então, aqui, essa carreira começa fazendo um ponto baixo normal, então pego somente essa alcinha aqui de cima. Laço, fecho o ponto baixo. O próximo é um ponto alongado. Então, você vem aqui, ó, na alcinha de cima desse pontinho aqui embaixo e bem aqui embaixo no pezinho do ponto da carreira anterior. Então, nesse espaço, passa a sua agulha, você vai sair aqui atrás, ó, bem embaixo do ponto baixo normal da carreira anterior. Laça, traz o fio aqui para cima e fecha o ponto. Próximo ponto, um ponto baixo normal. No próximo, o ponto alongado. Ponto baixo normal, ponto baixo alongado, ó, embaixo do ponto, tá vendo? Ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Termina essa carreira com um ponto baixo normal, pegando as duas últimas alcinhas. Ó, começou a carreira com um ponto normal, finaliza a carreira com um ponto normal. Conforme você vai fazendo, essa última carreira sempre fica assim mais inclinadinha, você puxa para esticar, aí ele volta a ficar retinho, tá vendo? Então, no final de cada carreira, puxa a sua pecinha bem aqui no cantinho e puxa para os dois lados para que fique retinho aqui os seus pontos. Faz uma correntinha, vira a sua peça. Na próxima carreira, começa com o ponto alongado. Então, você vem aqui na alcinha de cima desse ponto alongado e embaixo do pezinho do ponto da carreira anterior. Então, passa a sua agulha bem aqui. Quando você olhar aqui na frente, na carreira anterior, você vai ver que tá bem embaixo do ponto. Laça, fecha o ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal, finaliza com um ponto baixo alongado. Ajusta e vai ficando assim. Aqui nós já temos, ó, 2, 4 carreiras. Cada ponto alongado desse daqui conta com como 2 carreiras. Você sempre vai contar do lado que o ponto baixo alongado está diretamente aqui nas correntinhas. Se você vem contar desse lado de cá, ó, o primeiro ponto baixo alongado dessa carreira aqui, ele tá uma carreira acima, tá? Então, vai ficar mais difícil de contar. Para ficar mais fácil, vem aqui nessa carreira em que o primeiro ponto baixo alongado está diretamente ligado na correntinha. Então, aqui você tem 2, 4 carreiras. Nós vamos precisar de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 carreiras, tá? Então, serão 16 carreiras, ou se você quiser, pode contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos alongados. Lembrando sempre que contando aqui do lado em que o ponto alongado está diretamente ligado aqui na correntinha. Aqui tem essa carreirinha de ponto baixo, nós vamos fazer depois, tá? Então, você vai repetir esse processo até ter as 16 carreiras aqui. E volta para a gente poder prosseguir
com a nossa peça. Ó, finalizou aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos alongados aqui. Agora nós vamos fazer um acabamento com pontos baixos em torno dessa peça para ficar mais bonito. Então aqui, ó, depois que você finalizou as carreiras, não precisa cortar o seu fio ainda, tá? Vou só puxar um pouquinho do meu fio aqui. Você vai fazer assim, ó. Nós vamos trabalhar no meio desse ponto alongado e aqui nesse pontinho do cantinho. Então, primeiro você faz uma correntinha, vem com a sua agulha aqui, vem com a sua agulha aqui no meio do ponto alto, tá vendo? Vai passar aqui, ó, entre essas duas alcinhas e vai pegar essa alcinha aqui de trás, ó. Passa aqui, vai sair aqui atrás, bem no meio das alcinhas. Laça e fecha um ponto baixo. O próximo ponto, você vai passar aqui embaixo, ó, bem no meio dessa alcinha aqui, ó. E vai sair aqui atrás, bem aqui embaixo dessa alcinha, ó. Bem aqui no meio dos pontinhos. Laça o fio ali e fecha um ponto baixo, ele vai ficar mais alongadinho, tá vendo? Aí, o próximo, vem aqui, ó, abre as alcinhas do ponto alongado, passa no meio do ponto alongado, fecha um ponto baixo. O próximo, você vem já aqui embaixo, ó, e sai aqui atrás, bem no meio da alcinha do ponto. Você vai repetir esse processo até chegar aqui no último ponto alongado e você vai ter um total de 15 pontos baixos aqui. Ó, finalizou aqui o último ponto baixo, bem no meio do ponto alongado, e nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa parte de baixo, na alcinha das correntinhas. Nessa primeira alcinha, você vai fazer 2 pontos. Um voltado aqui para a lateral e o segundo voltado aqui já para a parte de baixo, para fazer a voltinha aqui dessa peça. Então, o primeiro ponto, você passa a sua agulha, faz esse ponto aqui inclinado para a lateral. Você vira a sua peça e aí vem no mesmo espaço e faz mais um ponto baixo no mesmo espaço, porém já virando ele aqui para essa parte de baixo da sua peça. Então, vai ficar um aumento aqui, ó, 2 pontos juntos no mesmo espaço. Dessa forma, nós temos os 16 pontos aqui dessa carreira. E agora, vamos trabalhar com os 9 pontos aqui dessa parte de baixo. Então, o primeiro já é esse daqui do aumento. E aqui você vai fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui da base, tá? Para cada alcinha de correntinha. Chegou aqui no último, é esse nozinho aqui. Você vai fazer o primeiro ponto virado aqui para essa parte de baixo, onde nós estamos trabalhando. Vira a sua peça e o segundo ponto, você vai fazer ele virado aqui para a lateral, onde nós vamos começar a trabalhar agora. Ó, vou desmanchar aqui porque a minha alcinha ficou bem solta. Ó, essa pontinha de fio aqui, quando nós vamos fazer o acabamento, nós vamos puxar, ó, aí ela vai fechar, não vai ficar aquele buraquinho aqui. Agora, você vem com a sua agulha aqui, ó, nessa laçadinha aqui do cantinho e passa a sua agulha aqui. Ela vai sair aqui atrás, ó, bem no meio do ponto alongado. Isaac,
laça, e aí fecha o ponto baixo aqui. O próximo, vem aqui no meio do ponto alongado, faz um ponto baixo, e agora vem aqui na frente e faz outro ponto baixo aqui. No meio do ponto alongado. E aqui na frente, ó, para não ter nenhum erro, nenhuma dúvida, você vem em cima dessa alcinha aqui do ponto alongado, ó. E aí fecha o ponto baixo. Vai repetir esse processo até chegar aqui em cima. Finalizado aqui, ó, contando aqui do aumento até o último ponto, nós temos aqui os 16 pontos, tá? Agora, nós vamos cortar esse fio. Puxa até a pontinha dele sair aqui em cima. Lembra que nós fizemos uma correntinha aqui no início? Vamos fazer o acabamento aqui simulando uma correntinha nessa pontinha aqui também. Então, vem aqui nessa alcinha de cima do primeiro ponto, passa a sua agulha de trás para frente, pega esse fiozinho, busca e puxa ele lá para trás. Aqui na parte de trás, você vai passar a sua agulha aqui nas duas alcinhas, de baixo para cima, e vai sair bem aqui, ó, bem no meio da alcinha, tá vendo? Laça e puxa o fio aqui para trás. Agora é só esconder essa pontinha de fio. Esconde a pontinha de fio aqui, ó, por baixo dos pontos. Essa outra aqui também. Depois é só cortar e arrematar. Eu vou arrematar aqui selando a pontinha com o isqueiro. Ó, corta. Pega aqui e queima. Pressiona para poder selar. Aí você vem com a pontinha aqui do próprio ponto, ó, e esconde para ficar o acabamento aqui. Repete o mesmo processo. Vem aqui nessa outra pontinha, corta e sela com o isqueiro. E aí vem com o próprio ponto e puxa ele pro cantinho para poder esconder. Ó, vai ficar dessa forma. Você vai fazer duas bases iguais a essa, e aí nós vamos fazer agora a lateral. E aí nós vamos fazer agora a lateral da nossa bolsa. Finalizados, então, os acabamentos, agora nós vamos fazer a lateral. Na lateral, nós vamos utilizar o mesmo ponto. Porém, nós vamos começar somente com 3 correntinhas. Então, faz 1, 2, 3. Volta fazendo 2 pontos baixos. Então, pula uma, vem aqui na próxima, faz um ponto baixo. E aqui na próxima faz um ponto baixo. Agora vira, faz uma correntinha, vira a peça e aí começa aqui com um ponto alongado, você vai fazer sempre um ponto alongado, um ponto baixo. Faz uma correntinha, vira a peça, um ponto alongado, um ponto baixo. Como aqui são somente 2 correntinhas, você sempre vai começar com ponto alongado, termina com ponto baixo, tá? Faz uma correntinha, um ponto alongado, um ponto baixo. Aqui, contando desse ponto baixo até esse último ponto baixo, nós temos 41 pontos. Então, nós vamos fazer 40 carreiras e a última carreira vai ser uma carreira de ponto baixo normal, tá? Então, somente 2 pontos baixos. Já temos aqui, ó, 4 carreiras. Vamos fazer 40, tá? Então, serão 20 pontos alongados aqui.
Finalizou aqui as 40 carreiras com ponto alongado, nós temos 41 pontos, né? Então, a última carreira nós vamos fazer com ponto baixo normal. Então, faz uma correntinha, vira, faz 2 pontos baixos aqui, ó. 1, 2. Para ficar com o acabamento bem retinho aqui dos dois lados, tá? Agora, nós vamos prender, ó. Não corta o seu fio, não precisa cortar. Nós vamos começar a costura dessa parte aqui da base, aqui na lateral. Para puxar o fio, você vai passar a sua agulha aqui nessas duas alcinhas de cima. Eu vou passar aqui, ó. A gente passa esse fio aqui pro lado, lá para a parte de baixo, o fio que tá vindo do rolo, tá? Para ele ficar ali atrás. Passa, então, a sua agulha aqui nas duas alcinhas da correntinha, busca o seu fio e traz ele aqui pra frente. Ajusta essa alcinha, a sua peça tem que ficar assim, ó, a base aqui pra cima e a lateral aqui embaixo, nesse sentido, não assim, tá? Assim, um em cima do outro. Agora, você passa a sua agulha aqui nas duas alcinhas do ponto e vai passar ela aqui, ó, nas duas alcinhas aqui da última carreira. Laça, traz o fio aqui pra frente, fecha o ponto baixíssimo. Vem aqui na próxima carreira, você vai passar aqui no pezinho do ponto, na alcinha de cima aqui desse ponto alongado, bem na linha de divisão aqui de uma carreira para outra. Laça, traz aqui pra frente, fecha o ponto baixíssimo. Passa aqui nas duas alcinhas, vem aqui na lateral, embaixo das duas alcinhas aqui do ponto alongado, você vai passar aqui bem no meio do ponto, tá vendo? Laça, traz aqui pra frente e fecha o ponto baixíssimo. Vem aqui nas duas alcinhas, agora você passa aqui no pezinho do ponto alongado. Então, você sempre vai trabalhar no meio do ponto alongado. Ó, tem que passar aqui nas duas alcinhas. No meio do ponto alongado, o próximo ponto no pezinho aqui do ponto baixíssimo. Ó. Dessa forma, nós vamos seguindo até chegar aqui no último ponto, tá? Ó, vamos finalizar nossa carreira aqui com o último ponto aqui, ó, bem no meio desse ponto alongado. E aí, vamos puxar, ó, nós puxamos o nosso fiozinho aqui da correntinha, certo? Então, agora, nós vamos puxar o último fio ali, fazendo um ponto baixíssimo aqui na alcinha da correntinha. Laça o fio, corta, deixando uma pontinha para poder fazer o arremate. Você vai puxar, volta aqui agora nessa alcinha da correntinha, volta aqui na alcinha da correntinha e puxa o fio lá para a parte de dentro. Para ficar com o mesmo acabamento que ficou aqui dessa outra ponta. Ajusta a sua peça aqui, vem com as mãos, ajusta. Dessa forma. Agora, você vai pegar a outra lateral e vai repetir o mesmo processo. A outra lateral não, a outra parte aqui da bolsa, né? Vai repetir o mesmo processo. Costura tudo aqui com ponto baixíssimo para poder prender, tá? Então, vou fazer essa parte e volto pra gente fazer a aba aqui da nossa bolsa. Então, vamos lá. Para poder prender essa outra parte aqui, começa aqui pela alcinha da correntinha, para ficar bem alinhado, tá? Passa na alcinha da correntinha, passa nas duas alcinhas de cima aqui do ponto. Laça o seu fio, busca e traz ele aqui pra frente. Vem aqui na alcinha do próximo ponto
E aqui você vai passar bem no pezinho do ponto, ó. Você vai olhar esse pezinho como se o ponto estivesse de cabeça para baixo. Então, bem nesse pontinho aqui, bem no pezinho dele. Laça. Deixa eu só puxar o fio aqui, ficou muito curto. Aí, para ficar mais fácil fazer acabamento depois. Passa, vem aqui no pezinho do ponto, laça, fecha o ponto baixíssimo. Vem aqui na outra alcinha e agora você vai passar aqui, ó, bem no meio desse Vzinho, tá vendo? Passa no meio desse Vzinho, fecha o ponto baixíssimo. Busca o fio. Novamente, bem aqui em cima, bem no pezinho desse ponto, laça, busca o fio, fecha o ponto baixíssimo. No próximo, vem bem no meio desse Vzinho aqui, ó, essa alcinha e essa alcinha. Fecha o ponto baixíssimo. O próximo aqui, nesse espacinho do pezinho do ponto. Repete esse processo até costurar toda essa volta aqui. Finalizou, corta o seu fio e puxa ele aqui na alcinha da correntinha e depois puxa ele de volta ali para a parte de dentro para poder fazer o acabamento, esconder esse fio depois. Ó, por enquanto a nossa bolsinha está assim. Agora nós vamos fazer aqui a aba e depois nós vamos esconder todos esses fios aqui, tá? Laço aqui um nozinho, então você vem aqui com essa laçada na sua agulha, passa aqui no meio do Vzinho em cima e pega a alcinha aqui de trás do ponto. Laça, fecha um ponto baixo. A primeira carreira vai ser toda de ponto baixo. Então, vem no meio da alcinha e a alcinha lá de trás do ponto, tá? 9 pontos. Faz uma correntinha, vira a sua peça, e aí o primeiro ponto aqui é o ponto alongado. Então, vem aqui, ó, bem embaixo, no pezinho do ponto, ó, sai aqui embaixo do ponto, fecha o ponto alongado. No próximo, um ponto baixo normal, no próximo, sai bem aqui embaixo do ponto, o ponto alongado. Ponto baixo normal. Bom, faz uma correntinha, vira a peça, um ponto normal, um ponto alongado. Ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Ó, vamos repetir esse processo até chegarmos aqui em uma altura para poder fechar aqui, ó, formar essa aba. Finalizei aqui a parte da aba, subi 9 carreiras, finalizei não, né? Subi 9 carreiras aqui, que a gente ainda vai fazer um acabamento. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que que a gente vai precisar parar aqui numa quantidade ímpar, tá? Sim. Aqui na aba, nós vamos precisar parar, finalizar com a carreira de numeração ímpar, para que o acabamento fique virado aqui para essa parte de fora e não virado ali para a parte de dentro da nossa aba. Então, aqui agora, nós vamos contornar com pontos baixos e pontos baixíssimos aqui em torno da nossa peça. Se a gente para desse lado de cá, por exemplo, a gente faz 10 carreiras, o ponto baixo vai ficar virado aqui para a parte de dentro, então não vai ficar um acabamento muito legal. Então, aqui, ó, vou fazer uma correntinha, já tenho aqui na verdade. Vou passar a minha agulha para fazer o ponto baixo aqui, ó, bem no pezinho desse último ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, no cantinho, bem embaixo dessa alcinha, faço um ponto baixo,
venho no pezinho do ponto aqui, faço o ponto baixo. No cantinho aqui, ó, bem nesse Vzinho, passo no meio dele, faço o ponto baixo. E agora aqui no pezinho do ponto. No Vzinho. No pezinho do ponto. E por último, aqui no Vzinho. Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Então, você vem aqui, ó, nessa alcinha da correntinha, lá do final, aqui da parte da base, laça, fecha um ponto baixíssimo. Pula aqui, ó, essas duas alcinhas que prendem essa base com a lateral e vem aqui, ó, pra parte de cima aqui, nas duas alcinhas de cima do ponto, ó. Fecha o ponto baixíssimo, aqui na próxima, fecha o ponto baixíssimo. Pula aqui pra correntinha, laça e fecha o ponto baixíssimo. Aí, aqui nas alcinhas, você vai fazer um ponto baixíssimo pra cada alcinha aqui. Aqui na correntinha, faz o ponto baixíssimo. Vem agora nas duas alcinhas aqui de cima. Fecha um ponto baixíssimo, vem aqui nas duas alcinhas, fecha o ponto baixíssimo. Joga esses fios aqui lá pra dentro. Pula aqui pra alcinha da correntinha. Fecha o ponto baixíssimo e aí bora trabalhar com o ponto baixo do lado de cá. Aqui nesse Vzinho, passa e fecha o ponto baixo. E aqui no meio do ponto, nesse espacinho, fecha um ponto baixo. Novamente no Vzinho. E novamente no espacinho. Fique atento para fazer a mesma quantidade de pontos, ó. Aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, finaliza aqui com 8 pontos baixos. Puxa o fio, corta ele aqui, deixando uma pontinha pra fazer o arremate. Lembra que a gente fez a correntinha? Vamos finalizar aqui, simulando a correntinha. Puxa o fio lá pra trás, vira. Vem de baixo pra cima, puxa ele aqui pra baixo. Vou escondendo aqui. Da mesma forma que nós fizemos aqui nas laterais, nas duas partes da frente e de trás, né? Corta, deixa uma pontinha. Vem com o isqueiro, sela essa pontinha e prende. E aí, com o ponto, a gente esconde. Então, você tem que selar e queimar aqui bem de forma que o ponto já fique ali por cima, tá? Vamos repetir esse processo com todas essas pontinhas aqui, para fazer todo o acabamento, para depois a gente aplicar aqui o nosso fecho e colocar a nossa alça. Finalizou aqui todos os acabamentos, ó. Agora, nós vamos aplicar o nosso fecho e as nossas alças. Aqui, eu vou estar utilizando o fecho lá da SMS Metais, as argolas também deles e
a corrente para fazer a alça. Lembrando que vou deixar aparecendo aqui na tela o código de todos os materiais que eu tô utilizando e o meu cupom de desconto, LARE5, para vocês garantirem o descontinho de vocês na primeira compra. Então, aqui eu vou aplicar primeiro a parte de cima do fecho, para que a gente tenha depois a base para centralizar aqui a parte de baixo. Para aplicar esse fecho, ele vem, essa parte de cima dele aqui, a gente aplica com o parafusinho que já vem, tá? E essa parte de baixo tem as duas garrinhas que a gente aplica e prende lá por dentro da bolsa. Então, aqui eu vou encontrar o meio da minha aba. Dobro. Esse pontinho aqui, então, é o pontinho do meio. Vou centralizar o meu fecho aqui nesse meio. E esse é o resultado final da nossa peça. Gente, meu celular descarregou, eu acabei perdendo a parte que eu mostrei aqui como se aplica o fecho. Mas não tem erro, tá? Tem até outros vídeos aqui no canal da Fischer com outras peças e de outras artesãs também, outras peças minhas, em que a gente ensina a aplicar esse fecho. Mas não tem erro, essa parte de baixo tem as duas garrinhas, você prende ela ali atrás, ó. Deixa eu virar aqui pra poder mostrar. Ó. Você prende, ó, fecha elas ali atrás, tá vendo? Essa parte aqui da frente é só colocar as duas alcinhas pra dentro do fecho e aí você fecha com os parafusinhos e ela prende ali, tá vendo? Depois disso, eu apliquei a alça. Eu peguei aqui um mosquetão desse daqui, que eu vou deixar a referência também pra vocês. Peguei dois, né? Coloquei um de cada lado e só passei a corrente aqui no meio. Peguei 1 metro de corrente, fechei ela, ó, porque ela vem aberta, né? Com 1 metro reto, eu fechei pra ficar como se fosse uma argola de corrente e aí passei por dentro do mosquetão e prendi. Então, ficou dessa forma o resultado final dessa peça. Espero muito que vocês tenham gostado. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer, clica no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho de notificações. Dessa forma, você fica por dentro de todo o conteúdo gratuito que é disponibilizado para vocês aqui toda semana, tá bom? Um beijão! Ah, quando fizer a sua peça, vai lá no Instagram e marca a gente. @FischerFios e @SouLariCristina, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais aqui do canal. Um beijão e até a próxima aula!